E aí galera, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando sobre o salário mínimo a R$ 4.500 e algumas pessoas ficaram assustadas e fizeram várias perguntas. Uma das principais perguntas era sobre a inflação, que possivelmente causaria uma hiperinflação no Brasil, né? Mas se você, quando você faz essa pergunta, você esquece de se atentar que a nossa economia já é baseada no dólar. Nós pagamos produtos aqui baseado no dólar. Aliás, nós pagamos mais caro do que os Estados Unidos pagam os produtos. Que a gente paga o produto convertido em dólar mais imposto. Então fica mais caro do que nos Estados Unidos. A diferença brutal é o que? O americano, o salário médio mínimo do americano é 5 vezes maior do que o brasileiro. O problema está aí. O custo do produto já está baseado no dólar mais imposto. O produto no Brasil não é mais barato do que nos Estados Unidos. É o valor do produto baseado no dólar mais imposto. Então, o empresário aqui, as fábricas, já estão ganhando o mesmo, entre aspas, o mesmo lucro que ganha uma indústria americana. Ou a maioria das indústrias americanas estão aqui no Brasil. Então, o lucro que ela tem lá é o mesmo ou maior, né, do que a gente tem aqui. Ou seja, o lucro que a empresa americana tem no Brasil é maior ainda do que ela tem nos Estados Unidos. Qual é o problema daqui? É o salário. O salário é 5 vezes menor. Então, quando você fala sobre uma hiperinflação, parece que o produto aqui é muito mais barato. E não é. O produto aqui é mais caro do que os Estados Unidos. Então, o que teria que ser reajustado aqui é o salário. Claro, as fábricas poderiam aumentar os seus produtos proporcionalmente ao salário, ou seja, 5 vezes mais? Poderiam, mas seria um crime. Um crime contra o cidadão brasileiro. Porque onde já se viu um iPhone se custa 5 mil, custar 25 mil reais um iPhone? Não tem sentido. Não tem aonde, porque ele já vende com lucro aqui. Entendeu? Então, já começaria por aí. Seria um crime as empresas reajustarem o produto de acordo com o salário. Ela tem que reajustar o produto de acordo com os custos operacionais que ela tem. É claro, ela teria uma folha de pagamento muito mais cara. E essa folha de pagamento interferiria diretamente no lucro dela. Não no produto, no produto. Você entende? Claro, mas aí teria um reajuste de 20%. Até aí, tudo bem. Hoje a internet, mas no Brasil isso não funciona. Hoje, sem dúvida nenhuma, não funcionaria. Com um governo nacionalista, funcionaria sim. Por quê? Porque não seria da noite para o dia, amanhã o salário mínimo é 5 mil. Não. Primeiro, tem algumas medidas que o Estado precisa fazer, o governo precisa fazer, para que o Estado seja um Estado forte e consiga segurar uma economia dessa, né? A melhorar a qualidade de vida do cidadão. E lembrando, de novo, eu não estou viajando na maionese aqui, como os anarcocapitalistas fazem, tipo, uma utopia. Não é isso. A gente está comparando o Brasil, a economia brasileira, com a economia americana. E não está comparando no lucro e tal. É o salário mínimo americano, quanto ganha um cidadão americano, um faxineiro ganha, quanto ganha um faxineiro nos Estados Unidos e quanto ganha um faxineiro no Brasil.
Os Estados Unidos está no planeta Terra também. Então, um faxineiro nos Estados Unidos não pode ganhar 5 mil e no Brasil o cara ganhar 1.000. E ainda o cara que ganha 1.000 paga mais caro os produtos do que o norte-americano. Então esse é o problema crônico da nossa economia. Entendeu? As empresas, as multinacionais, enfim, estão ganhando o mesmo ou mais do que nos Estados Unidos aqui no Brasil. A diferença é que o consumidor não ganha. E por que as empresas quebram aqui? Principalmente as nacionais. Porque se o consumidor não compra, não tem dinheiro para comprar, a fábrica não vende. E a fábrica, normalmente as fábricas no Brasil só vendem no Brasil. E elas não vendem, não tem escala, não conseguem vender e fecha. E aí está o problema crônico da nossa economia. Então é simples. Algumas medidas o governo teria que tomar para conseguir chegar nesse valor, né? Primeiro, pausar a dívida pública e auditá-la, para que esse ralo, pra você ter uma ideia, a gente paga 1 trilhão por ano de dívida pública. E teria que dar uma pausar e auditar essa dívida, saber realmente quanto deve, para quem deve e etc, etc. Segundo, lastrear a nossa moeda também. Hoje, mundialmente, o lastro do dinheiro é na capacidade produtiva da economia. Então, esse é o principal lastro do dinheiro de cada país. Fora o dólar também, né? E uma medida para garantir a nossa moeda seria fazer um lastrear a nossa moeda nas nossas commodities, né? Nos nossos minérios, nos nossos grãos, porque são produtos que têm valor. Então a gente poderia lastrear a nossa moeda nas nossas riquezas, que é uma riqueza real, é uma garantia real. E aí a gente trabalharia, claro, teria que combater primeiro a evasão de divisas, segundo a especulação internacional, o ágio das empresas, porque se o cara lá tá vendendo um iPhone a 6 mil, tá tendo lucro, só porque o salário do funcionário subiu, ele vai aumentar para 25 mil iPhone? É um crime isso, e isso tem que ser combatido, mas só seria combatido com um governo forte, nacionalista, honesto, né, que seja preocupado em equalizar essa discrepância enorme, né? Então, o salário de R$ 4.500 é baseado no salário norte-americano. Eu estou voltando a falar porque parece que você está falando em montar um sobrado na lua, entendeu? É uma coisa real. Não é possível que as pessoas sejam tão alienadas que elas não consigam entender esse ponto. Nossa economia já é baseada no dólar. E é mais cara ainda do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque é baseado no dólar mais imposto. Estou falando bastante para fixar. Então, nossos produtos é dólar mais imposto. Então, é mais caro do que, se você comparar com os Estados Unidos, é mais caro. Só que o salário do cidadão brasileiro é 5 vezes menor. Ou seja, o cidadão brasileiro ganha 998 e o americano ganha R$ 4.500. Se você quiser transferir em dólares, o brasileiro ganha $250, o americano ganha $1.200. Aí está o problema da economia. Então, e outra coisa, existe esse problema monetário. Os ultraliberais falam tanto, só que eles não explicam por que o banco pode pegar o seu depósito à vista e multiplicar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. Isso é inflação, isso é crime. Se você fizer isso, você vai preso. O banco pode fazer.
além de receber o dinheiro das dívidas públicas, o banco ele tem você pode buscar na internet, que chama multiplicador monetário, que não é o Banco Central, são bancos comerciais privados. Então essas aberrações fazem com que o banco, né, financie a vida do brasileiro. Então o cara trabalha lá, se mata de trabalhar, o cara não vai ter condições nunca de comprar um produto baseado no dólar mais imposto. O que o banco faz? Fica tranquilo, eu financio para você. Você vai pagar o dobro, mas eu financio para você. Você vai pagar R$200 por mês aqui. É isso. Se você tiver um chefe, imagina você trabalha lá, ganha X, né? E seu salário, você recebe R$500, R$1.000. E aí o seu chefe fala, ó, pô, chefe, eu queria comprar um carro. Fala, não, eu compro pra você, só que você vai trabalhar 1 hora a mais pra mim. Eu compro pra você, vai trabalhar 2 horas a mais pra mim. É isso que o banco faz. Ele escraviza você, porque você gera riqueza, porque você gera trabalho, e você vira dependente, um escravo econômico do banco. Então nossa economia é uma economia falsa. Toda a nossa economia ela é sustentada pelos bancos, justamente por a gente não conseguir arcar com os produtos que nos são impostos, né? E a gente tem um bem de consumo que é Netflix, que é filme americano. Então a gente tem o padrão de consumo norte-americano, com os preços norte-americanos mais imposto. Só que a gente recebe 5 vezes menos. Como que a gente compraria esses produtos? Somente financiados pelo banco. Beleza, gente? Um abraço.